Boa noite! Tudo bem com você? Como você está? Bom dia, boa tarde para você que vai assistir essa live no gravado. Seja bem-vindo, seja bem-vinda para essa live. Que alegria ter você aqui. Deus tem uma palavra para o seu coração. Essa live não chegou até você por acaso. Se ela chegou até você é porque Deus enviou essa live até você. Então fica aqui, permanece aqui, porque Deus tem uma palavra com você. Você que está chegando aqui no ao vivo, já vai encaminhando, ó, clica aqui no aviãozinho, vai encaminhando essa live para mais pessoas. Vamos chamar as pessoas aqui para essa live, que hoje Deus tem uma palavra poderosa para os nossos corações. Vou já enviar aqui, pedir para você enviar também aí. E vamos alcançar as pessoas nessa noite. Amém? Ó, enquanto isso, vai ouvindo aqui. Hoje é nosso lugar de encontro com Deus. Tem lugar na mesa te esperando hoje. Lugar na mesa de encontro. Um lugar na mesa com teu Pai. O Senhor tem um encontro com você. O Senhor deseja se encontrar com você nessa mesa do encontro. Isto. Vai entrando e vai enviando aí para mais pessoas, ok? Foi. Isto. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos testar esse horário da noite. Hoje não foi possível fazer a nossa live na parte da manhã, mas estamos aqui para compartilhar essa live, compartilhar a palavra de Deus, um horário diferente, um horário... O povo não tá muito acostumado. O Instagram também não tá ajudando muito, né, minha gente? Como é que é? Como é que é o nome do carinha? Não lembro falar o nome dele. Decidiu, né, ficar inventando um monte de atualização no Instagram que não tá ajudando em nada, né? Essas atualizações aí só estão atrapalhando a nossa entrega. Oi, Bruna, seja bem-vinda, lindeza. Tudo bom? Vamos lá, gente, vamos ver se o Instagram vai entregar essa live pra galera, porque tá desafiador, gente. Estamos num desafio aqui de algoritmo. Desafio de algoritmo. Total. Hoje as visualizações dos stories estavam baixíssima, das publicações, de tudo. As atualizações não nos ajudam. Bora lá, minha gente. Vamos aguardar o povo chegar. Tudo bom? Tava com saudade de você. Não te vi mais de manhã na live. Você não tá podendo mais de manhã? Tá ruim pra você o horário da manhã? Oi, Maria. Seja bem-vinda. Tudo bom? Maravilhosa. Que bom ter você aqui. Que bom que você conseguiu entrar nesse horário, um horário diferente. Que bom que você conseguiu entrar. Vamos ver o restante do pessoal. Eu falo que eu gosto de prezar, né, pela pessoa que sempre tá nas lives, né? Oi, Mi, tudo bom? Como você está? Seja bem-vinda a essa live. Nossa live hoje devocional normalmente é na parte da manhã, mas hoje ela foi na parte da noite. Vamos testar esse horário. Quem sabe, né? Quem sabe a gente mude, vamos testar, é um teste, tá, gente? A princípio vai continuar o mesmo horário, terça e quinta de manhã, vamos testar. A Bruna falou, acho que a partir de semana que vem consigo, estamos sem rotina. Ô, minha amiga, quando as crianças voltar pra escola, né? Sei como é que é, a rotina muda tudo. Gente, ó, preciso da sua ajuda, tá? Como eu falei aqui no começo da live. Essas atualizações do Instagram atrapalham muito a nossa entrega, o alcance, atrapalha, parece que simplesmente as pessoas não recebem. Então eu preciso que você me ajude a enviar essa live para o maior número de pessoas. Clica ali e manda para todo mundo que você puder, porque o Instagram precisa entender. Curte aqui, a hora que você entrou, já dá uma comentada, dá uma curtida. O Instagram acordar pra gente confundir o inimigo, tá entendendo? Confundir o inimigo. O inimigo aqui chamado algoritmo. Vamos confundir o inimigo e vamos fazer essa live chegar para o maior número de pessoas. Isso, gente, curte a live, encaminha essa live. Vou encaminhar para mais um tanto de gente aqui, porque ele dá um limite, né?
de encaminhar aqui. Eu vou encaminhar para mais algumas pessoas aqui. E aí a gente vai acordar esse negócio aqui. Vamos fazer esse Instagram aqui se movimentar. Você vai ter que entender que nós estamos aqui, estamos aguardando as pessoas chegarem aqui nessa live. Você que veio aqui, ó, fica aqui e já vai deixando a tua opinião aí. Fala, ó, Laura, esse horário eu acho que vai ser boa, pra mim vai ser melhor. Ou não, Laura, mantém no horário da manhã que eu gosto mais do horário da manhã. Vai comentando aí, que daí a gente já vai tendo uma noção dos horários, tá? Você que já tá entrando na live, você que tá assistindo essa live no gravado também, deixa a tua opinião aí nos comentários, o que você acha, qual horário você prefere também essa live, tá bom? Tô aqui enviando, gente. Mas a palavra de Deus diz assim, ó. Olha só o que a palavra de Deus diz. Aonde estiverem dois ou três reunidos no nome do Senhor, ali o Senhor está presente. Então assim, ó, eu e mais um, nós estamos em dois. Nós estamos em dois, o Senhor está presente. Gente, louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá, eu não quero que essa live se prolongue demais, né? Por conta de ser no horário da noite, eu quero ser bem objetiva com vocês. Eu quero realmente entregar tudo que o Senhor colocou no meu coração. É quase nada, ó, quase nada, bem pouquinha coisa, vai dar tempo. Fica tranquila que vai dar certo. Vai dar tudo certo. Se você não assistiu a live de terça-feira, depois vai lá assistir. Pela honra e glória do Senhor, tem recebido alguns testemunhos, algumas pessoas falando quanto Deus falou fortemente com elas na live de terça-feira. Deus falou muito forte comigo, viu, gente? Na live de terça-feira, que eu sempre falo pra vocês, né? Eu compartilho aqui aquilo que primeiro o Senhor trata em mim. Deus primeiro trata em mim, trata no meu coração. O Senhor primeiro fala comigo para depois eu enviar, para depois eu transbordar na vida de vocês. E fazendo um resuminho aqui da live de terça, só para você depois ir lá assistir. Na terça-feira nós falamos sobre as raposinhas que destroem a vinha, que destroem a nossa colheita. E minhas amigas aí mais próximas sabem o quanto ontem o Senhor, Ele me fez, assim, ó, viver na prática, sabe? Na prática, a palavra. E a Bi sempre fala, né? A minha vida, assim, tipo, eu falo, Deus me usa pra falar e assim, não, agora tu vai viver. Tu vai viver isso aqui pra você entender. Então foi muito forte, assim, o que aconteceu ontem. Eu falei, meu Deus. Enfim, assista a live pra você entender. Vou me prolongar de novo, muito forte aqui. Mas Deus, Ele é muito bom, Ele é muito cirúrgico. Deus, Ele nos ama a ponto de ser cirúrgico mesmo, sabe? De ser ali, ó, preciso naquilo que Ele precisa fazer, naquilo que Ele precisa tratar, porque o Senhor não quer nos perder. Então, se você não assistiu, depois vai lá assistir. Não agora, vai depois, tá? Primeiro assistir essa aqui, tá? Vamos lá orar, gente? Oi, Keila, seja bem-vinda. Que saudade de você, dona Keila. Temos que conversar. Amanda, preciosa, tudo bem? Princesa de Jesus, seja muito bem-vinda aqui, Amandinha. Amo a sua vida, preciosa. Que bom ter você aqui, viu? Se você tá aqui nessa live, você não está aqui por acaso. Deus tem uma palavra pro seu coração. Vamos orar, gente? Vamos orar e entregar esse momento para Deus? Entregar esse momento para Ele, que Ele se faça presente aqui neste lugar, se faça presente na sua casa e que nós possamos receber do Senhor aquilo que Ele tem para nós. Senhor Deus, Paizinho querido, Pai amado, Deus eterno, louvado, exaltado, engrandecido, Senhor, seja o Teu nome, Pai. Senhor, eu Te louvo, Deus, eu Te agradeço, porque, Senhor, de um modo tão maravilhoso, Tu nos criastes, ó Pai. E a Tua graça, a Tua misericórdia, ela é sem fim, Senhor. Mesmo, Pai, nós falhando, pecando, errando, o Senhor continua nos amando. A Sua graça continua sendo derramada sobre as nossas vidas todos os dias. Pai, hoje estamos aqui num horário diferente do habitual, que estamos acostumadas a nos assentar à mesa com o Senhor. Estamos aqui hoje no período da noite, mas independente da mudança de horário, sabemos que o Senhor continua se fazendo presente. Pai, eu quero Te pedir, Senhor, quero Te convidar, Pai, a se assentar, Senhor, à mesa
comigo, à mesa, ó Pai, com cada uma dessas pessoas, ó Pai. E que agora, Senhor, onde elas estão, elas sintam a Tua presença, elas sintam o toque do Teu Espírito Santo, Pai. Abre, Senhor, os nossos corações, abre a nossa mente, Deus, para que possamos receber aquilo que o Senhor tem reservado para nós. Pai, eu quero te pedir, Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Senhor, me usa neste momento, Pai. Senhor, que eu seja um instrumento, Pai, um canal, Senhor, para a vida dessas pessoas, ó Deus. Senhor, usa-me, ó Deus, usa-me, Pai, mas não permita, Senhor, que eu use o Senhor. Que eu possa ser usada por Ti, mas jamais Te usar, ó Pai, para a minha glória, para a minha honra, Senhor, mas que eu venha ser usada para a honra e glória do Teu nome, Pai. Senhor, o Senhor vem, ó Pai. Nós não dependemos, Senhor, de algoritmos. Porque o Senhor é o Deus, Senhor, que leva, Pai, essa live para quem precisa ouvir, Pai. O Senhor é maior do que qualquer algoritmo. O Senhor é maior do que qualquer alcance, Pai. É o Senhor que leva, Pai. Então agora, Pai, traz, Senhor, para essa live, Deus, as pessoas que precisam ouvir aquilo que o Senhor tem reservado, Pai. Nesta noite, Deus, esteja conosco, doce Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Faz-se presente nessa live. Para a honra e glória do nome de Jesus. Amém. Amém. Fran, Bruna, Juju, seja bem-vinda. Thaís, Michele Batista, preciosa, seja bem-vinda, Mi, saudades. Amanda sempre me chamando de tia, né? Ai, gente, é que coisa mais boa ser chamada de tia. A tia da tia lá da igreja, né? Que bom, Amanda até já casou, né, Amanda? Oh, meu Deus, tô ficando velha. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas vocês que estão aqui, gente. Assista lá, ó, Thaís Bueno, assista Thaís Bueno. Saudades, Mi, vem passar uns dias em Floripa, Mi. Nós tomar um café, pegar um sol. Vou ser mamãe. Ah, parabéns, Amanda. Que coisa boa. Que o Senhor te abençoe, viu? Que Deus te dê sabedoria nessa fase. Que o Senhor te capacite. Que o Senhor derrame sobre você unção, graça. Abençoe a tua casa, a tua família, o teu lar. Que coisa linda. Todos muito bem-vindos, viu? Que alegria, gente. Ju, não perdeu nada, Ju. Nada. Vamos começar agora. Oramos, você entrou na hora da oração. Vamos começar agora. Gente, quero que você abra a sua Bíblia. Se você não tem uma Bíblia aí com você, se você puder ir busca a sua Bíblia. Se você não tiver como buscar a sua Bíblia, não tem problema. Mas se você puder ter uma Bíblia, um caderno, uma caneta, pra você anotar. Que hoje tem coisa, ó. Falei pra vocês no começo da live, ó, tem coisa aqui pra compartilhar com vocês, viu? Abra a sua Bíblia lá no primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis. Vou deixar aqui um louvor de fundo tocando aqui. Abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 2. Gênesis, capítulo 2, do versículo 10 em diante. Gênesis, o livro do princípio. Olha só, do princípio, onde tudo começou. Isso aí, Bi. Michele, eu sempre gosto de falar para todo mundo que tá aqui nessa live, que é a primeira vez que você tá aqui, eu sempre falo no começo da live, porque essa live ela fica gravada, então eu falo já no comecinho da live. Se essa live chegou até você, ela não chegou até você por acaso, não foi porque a sua amiga enviou para você aleatoriamente, essa pessoa enviou para você, porque Deus tem uma palavra pro seu coração, ela foi usada por Deus para enviar essa live para você. Então, se você tá aqui, não é por mim. Você não precisa ficar aqui por mim. Eu vou ficar lá por causa da Laura, porque eu vou ficar lá para ajudar com o número. Não, eu não tô preocupada com números. Eu tô preocupada com vidas. Eu sou um instrumento de Deus aqui. Os números aqui, para mim, não significam nada. As vidas significam muito para mim. Cada número desse aqui que eu olho, eu multiplico ele por 10, por 50. Sabe por quê? Porque você tá aqui. Se você for transformada, a sua casa é transformada. Se você for tocada e se algo na sua vida mudar, o seu lar muda, a sua família muda. Então não é sobre grandes números aqui. Nós temos 7, 8 pessoas, 9, tá oscilando aqui. Mas eu sei que se cada uma de vocês multiplicarem e viverem aquilo que vocês estão aprendendo aqui nessa live, os filhos de vocês vão ser abençoados.
os esposos de vocês vão ser abençoados, as esposas, se tiver algum homem aqui assistindo depois no gravado, a sua família vai ser abençoada. Ou seja, isso aqui vai ser multiplicado. Então assim, não é por mim, porque eu de mim, gente, eu não tenho nada, tadinha de mim, nada. Cheia de falha. Minhas amigas aí que são mais íntimas sabem as falhas que eu tenho. A Gabi aqui, que é amiga bem íntima, assim, ela sabe, gente, sou falha. Não espere nada de mim que você vai se frustrar. Não espere nada de mim que você vai, meu Deus, a Laura. Não é sobre mim, é sobre ele. Você tá sentando à mesa com ele. É com ele, eu sou só um instrumento dele. Então assim, a live chama A Mesa com Ele. Não é a mesa com a Laura, porque a Laura, tadinha da Laura. É a mesa com ele. Então que você possa ser tocada por ele. Amém? Então fica aqui nessa live. Se tiver alguma intercorrência, tá fazendo comida, alguma coisa, vai, coloca o celular do lado, vai ouvindo, mas não saia dessa live. Tá bom? Deus tem uma palavra para cada um de nós. A Mi falou, meu esposo precisa, Deus sabe a luta da saúde que estamos passando. Eita, amiga, recebe aí, viu? Recebe aí. Recebe aí que Deus vai falar com vocês, viu? Gente, Gênesis capítulo 2, versículo 10 em diante. A palavra de Deus... O som tá muito alto, gente? Se estiver muito alto, vocês falam, tá? Que às vezes pra mim fica alto, pra vocês não fica, tá? Amém, Bi. Não é sobre mim, é sobre ele. É exatamente isso. Se tiver alto o som, gente, vocês me falem, eu abaixo, tá? Olha só, Gênesis 2:10 diz assim: no Éden nascia um rio que irrigava o jardim, e depois esse rio ele se dividia em 4 partes. O nome do primeiro rio era Pison. Ele percorre toda a terra de Havilá, onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente. Lá também existe o bedelio e a pedra de ônix. O segundo, que percorre toda a terra de Cuxi, é o Gion. O terceiro, que corre pelo lado leste da Assíria, é o Tigre. E o quarto é o rio Eufrates. Ok? Pegou? Então... O Senhor me entregou essa palavra através de um estudo que eu fiz na terça-feira, logo depois da nossa live. Fui meditar na palavra do Senhor, fui conversar com Deus e conversando. Essa palavra veio muito forte ao meu coração, estava ali, eu falei, entendi da parte de Deus que eu precisava compartilhar, porque talvez da onde eu recebi essa palavra, muitos não vão ter acesso a essa palavra. Oi, Cleinha, seja bem-vinda, minha amiga. Então o Senhor falou, ei, você vai ser um canal. Lembra que eu sempre falo pra você? Talvez vão ter pessoas que não vão entrar nessa live, mas você entrou. Então você é um canal, você compartilha, você manda pra alguém, você compartilha. Então quando eu recebo algo, o Senhor ministra no meu coração e eu compartilho com vocês. Então o Senhor me entrega através de um louvor, através de uma leitura da palavra, através de uma pregação, através de uma frase que eu ouço de alguém. O Senhor fala e aí o Senhor vai trabalhando comigo, o Senhor vai fazendo com que eu medite nessa palavra e compartilhe com vocês essa palavra. Olha só, aqui está falando sobre o Jardim do Éden, né? Gênesis é o livro do princípio, onde narra todo o princípio, como Deus criou o mundo. E aqui fala que Deus criou o Jardim do Éden. E no Jardim do Éden Deus colocou o homem e a mulher. Uma história muito conhecida. As criancinhas de 5 anos, 4 anos, até os bebezinhos já escutaram essa história, porque talvez você, mãe, já contou essa história para o seu bebê. Então é uma história muito conhecida, todo mundo conhece a história da criação do mundo. O Senhor criou o mundo, criou o homem e a mulher, colocou no jardim, certo? E lá no jardim, a mulher foi, né, a serpente veio, né, na orelhinha ali da Eva, enrolou a Eva caiu na conversinha da serpente, a Eva comeu da fruta, da árvore que não podia comer, e a Eva ofereceu para Adão também comeu dessa fruta, e eles se esconderam da presença do Senhor, eles se esconderam de Deus, porque eles haviam pecado. E ali o Senhor, no Jardim do Éden, foi lá durante a tarde, como o Senhor sempre fazia. A Bíblia diz que sempre, ao entardecer, o Senhor ia até o Jardim do Éden. E lá ele se encontrava
com Adão e Eva. E naquele dia, depois deles pecarem, o Senhor foi lá. E Adão e Eva estavam escondidos. Eles haviam se escondido porque eles perceberam a sua nudez. A Bíblia fala que eles fizeram folhas, se esconderam com folhas de figueira. Se esconderam porque viram a sua nudez. E lá o Senhor visita eles. E ali, de uma forma resumida, o Senhor conversa com eles. Aí a Eva vem e diz que foi a serpente, E aí o homem vem e diz que foi a Eva diz que foi a serpente, um jogando a culpa no outro. Mas o que acontece? Eles pecaram. O Senhor faz roupa para eles. E o Senhor tira Adão e Eva de dentro do jardim do Éden. Tira eles de dentro deste lugar. E coloca eles para fora. E ali o Senhor diz para eles que agora eles precisariam o quê? Comer do suor da testa. Que eles teriam que trabalhar. A mulher teria dores de parto. E aí começa toda a história da humanidade. O pecado entrou no mundo. Nós começamos a sofrer, a trabalhar. Tudo aquilo começou a acontecer, certo? De uma maneira bem resumida. É uma história que todo mundo conhece. Mas eu não quero se aprofundar nessa história. Eu apenas resumi ela para que você relembre o contexto da história, ok? Então vamos lá. O que significa Éden? Eu quero que você anote aí. Se você tiver com papel e caneta, anote. Éden significa lugar de intimidade. Pega esse nome. Lugar de intimidade. Quem assistiu as 2 últimas lives, a nossa primeira live do ano de 2025, o tema dela é um lugar de intimidade, um lugar de encontro com Deus, alguma coisa assim. Lugar de encontro com Deus. E naquela live nós falamos sobre a tenda do encontro, aonde Moisés se encontrou com o Senhor. E nós falamos também sobre a mulher samaritana que se encontra com Jesus lá no poço. Lembram? Ela era pecadora, ela era cheia de pecado, mas o Senhor se encontrou com ela naquele lugar, num lugar onde ela achava que ela estava escondida, num lugar onde ela achava que ninguém iria ver ela. Naquele lugar, o Senhor Jesus se encontrou com ela. E aí, na semana agora, na terça-feira, nós falamos sobre orar, sobre a oração. Senhor, sonda o meu coração e veja se há em mim algo que não te agrada. Nós falamos sobre isso, explicamos que sondar, você mãe, quando você quer ver se o seu filho está aprontando, você vai batendo o pé, você vai fazendo barulho, você vai dizendo assim, ei, tô indo aí ver o que você está aprontando. É assim que você faz? Não, né? Por que você não faz assim? Porque senão seu filho, sua filha vai parar de aprontar. Aí você vai sondar o que eles estão fazendo. Aí você chega lá e diz assim, sabia que você estava aprontando. Certo? Tô só resumindo as lives anteriores aqui para vocês verem toda a conexão do negócio. E eu falei para vocês a importância de nós nos colocarmos num lugar de intimidade. Porque eu expliquei para vocês onde Salomão, seja bem-vinda Rúbia, seja bem-vinda Lide, isso? Seja muito bem-vinda. Se você está aqui, Deus tem uma palavra para você. Essa live não chegou até você por acaso, então permaneça aqui. Seja muito bem-vindo, não por mim, porque eu não tenho nada não, viu? É por Jesus mesmo. Olha só, e aí nós falamos sobre a importância de nós nos colocarmos num lugar e falar, Senhor, som do meu coração, tira tudo que não te agrada, tira tudo aquilo que te impede. Então nós, nessas lives, nós temos falado muito sobre um lugar de encontro com Deus, um lugar de intimidade com Deus. E hoje o Senhor colocou no meu coração justamente falar sobre este lugar. O primeiro lugar, Gênesis é o livro do princípio, da criação. O primeiro lugar onde Deus se encontrou com a humanidade, onde Deus se encontrou com a sua criatura, o primeiro lugar onde Deus se encontrava, não era uma vez não, todos os dias, era no Jardim do Éden. Então por isso o Senhor colocou o nome desse lugar de Éden. Éden significa lugar de intimidade. Era o lugar onde Deus ia se encontrar com Adão e Eva. E olha só, Satanás, ele sabia disso. O inimigo, ele sabia disso. E o que ele fez? Fez com que Adão e Eva pecassem. E quando Adão e Eva pecou, o que eles fizeram? Automaticamente, eles se esconderam.
Eles não foram para aquele lugar de encontro. O Senhor não faltou no encontro. Deus, ele já sabia. Lembra? Deus é onipresente. Deus é onisciente. Deus é onipotente. Deus já sabia. Deus já estava lá sondando Eva. Quando Eva estava lá, ó, caindo na conversa da serpente. Deus não estava dormindo. Deus não chegou lá no Éden sem saber de nada. Deus já sabia que eles haviam pecado. Deus já sabia. Eu fico imaginando, gente, eu falei pra vocês na última live que eu sou meio doidinha, né? Eu leio a Bíblia e fico imaginando e falando com Deus e pensando nas coisas. Eu fico imaginando Deus lá, literalmente assim, gente, atrás de uma árvorezinha assim, ó, só, ó, sondando Eva, sondando o coraçãozinho de Eva e pensando, Eva, não faz isso não, Eva. Não faz isso não. E aí, quem sabe você pode pensar assim, mas por que Deus não interviu? Por que Deus não proibiu? Por que Deus não falou assim, ei, sai daí, Satanás, sai daí. Não, Eva, para de escutar ele. Eva, não é para comer. Você já parou para se perguntar? Eu já me fiz essa pergunta. Oh, Deus, por que o Senhor estava lá? O Senhor estava lá vendo, o Senhor é onipotente, onipresente, o Senhor estava lá vendo. Por que o Senhor permitiu que isso acontecesse? Porque o Senhor, olha só, presta atenção, porque Deus permitiu que Eva conversasse lá com a serpente. Deus permitiu que a serpente viesse aqui no ouvidinho da Eva aqui, ó, e convencesse ela a fazer algo de errado. Porque Deus, ele não quer um relacionamento comigo e com você por obrigação. Deus não quer que você esteja num lugar de intimidade com Ele por obrigação. Deus quer que isso seja uma escolha do seu coração. O Senhor quer que você escolha estar neste lugar de intimidade. E lá no Jardim do Éden, no primeiro lugar de encontro, no primeiro lugar de intimidade, o Senhor deu essa opção para Adão e Eva. Foi os primeiros seres que Deus criou. Deus podia simplesmente falar assim, não, eu vou proteger vocês e vocês vão se relacionar comigo todos os dias. Vocês vão se relacionar comigo todos os dias. Mas Deus deu para eles o livre arbítrio. Deus deu a opção deles escolherem se eles queriam continuar naquele lugar de intimidade. Você está entendendo? Você está entendendo o que Deus quer falar com você aqui? Você tá entendendo? Você já vai mandando um foguinho aqui, porque eu tô vendo que você tá entendendo. Você já tá pegando a visão, aquilo que Deus quer falar com você hoje. Se estiver comentando, já vai comentando aí. Você tá pegando já, você já tá entendendo o mistério. Deus, ele está em todos os lugares. Deus, ele vê tudo. Não pense você que Deus não está vendo aquilo que você está passando. Não pense você que Deus não está vendo as lutas que você está passando. Não pense você que Deus não está vendo as coisas erradas que você está fazendo. Deus olha para você o tempo todo. E muitas das vezes a gente se questiona, mas por que, Deus, que o Senhor permite que isso aconteça na minha vida? Porque Deus não quer você. Deus não quer você obrigado no lugar de intimidade. No lugar de intimidade, Deus fala com você. No lugar de intimidade, Deus te protege. No lugar de intimidade, Deus te dá sabedoria. Só que esse lugar, ele não pode te colocar obrigado. É você que precisa querer estar neste lugar. Você precisa querer estar no lugar de intimidade com Ele. Eva teve a escolha. Eles tiveram a escolha. Eles tiveram o direito de escolha. O Senhor te dá um direito de escolha para estar neste lugar de intimidade. E olha só o quão interessante. E essa história, ela continua em qual sentido? Adão e Eva saem desse lugar. Adão e Eva já não podem mais entrar no lugar, gente. Eles tinham, gente, contato direto com Deus. Vocês têm noção? Contato direto com Deus. Pensa que privilégio de Adão e Eva. Que privilégio todas as tardes terem um encontro com Deus, um encontro marcado todas as tardes. E eles decidiram por optar em querer ver o outro lado, querer ver o que acontecia se comesse do fruto, e perderam essa oportunidade. Então a Bíblia vai dizer um pouco mais pra frente
que o Senhor tira Adão e Eva do jardim do Éden, tira eles de lá e coloca anjos, né? Coloca aqui, ó, diz lá no capítulo 3, no versículo 23, diz assim, ó: Deus expulsa o homem do jardim do Éden e coloca do leste do jardim querubins com uma espada flamejante que se movia guardando o caminho para a árvore da vida. Ou seja, eles ficaram proibidos de entrar neste lugar. Eles já não poderiam mais ter livre acesso. E aí você vai vendo que a história ela vai se decorrendo no decorrer aqui do livro de Gênesis, as coisas vão acontecendo, e aí vem, né, Moisés, Deus manda para que ele construa o tabernáculo, que é um lugar de encontro, lembra? Antes da construção do tabernáculo, Moisés se encontrava com o Senhor. Moisés era uma das poucas pessoas que tinham acesso ao Senhor, e aí você vai ver que quando Moisés se encontrava com Deus, a sua face brilhava tanto que as pessoas não conseguiam olhar para ele. Mas aí o tabernáculo é feito. E quando o tabernáculo é feito, existe o lugar santíssimo. Ou seja, era nesse lugar santíssimo que a presença de Deus ela baixava. E não era todo mundo que podia entrar lá, somente o sacerdote. Existia um véu que separava. Ou seja, o nosso livre acesso a Deus ele foi cortado por conta do pecado. O pecado nos afastou deste lugar. O pecado nos afasta deste lugar de comunhão com Deus. O pecado nos afasta deste lugar de encontro com o Senhor. E Adão e Eva, eles saíram deste lugar. E aí você vai ver que a história vai acontecendo, e as pessoas não conseguem ter mais este lugar de acesso. Precisa ter alguém. Eles iam, né, sacrificavam lá os animais, aí o sacerdote pegava aquilo, levava lá para dentro, o sacerdote entrava no lugar santíssimo. Mas as pessoas não tinham esse lugar. E aí o que acontece? O que acontece lá no Novo Testamento? Jesus vem. Eita Deus! Jesus vem e decide morrer por nós. Jesus vem, olha só. Jesus vem. E ele morre na cruz por nós. Ele ressuscita. E ele quebra na mesma hora. A Bíblia diz que na mesma hora em que Jesus morre, o que acontece? O véu do templo é rasgado. O véu que separava, o véu que impedia o lugar de acesso ao lugar santíssimo é rasgado. Ou seja, aquilo, as barreiras que impediam o nosso acesso ao Pai é rompido. E Jesus, ele tira isso. É como se Jesus falasse assim: ei, anjos que estão guardando o lugar de intimidade, agora vocês podem sair daí. Porque agora eu rompi com isso e as pessoas agora têm novamente livre acesso ao lugar de intimidade. E hoje o Senhor está nos convidando. Ei, os teus erros, escuta isso aqui, os teus erros não te afastam de Deus, não tem o poder de te afastar de Deus. O Senhor não olha para as tuas falhas. Lá atrás no Éden, Adão e Eva saíram Adão e Eva saíram do jardim do Éden, foram expulsos por conta do pecado. Mas Jesus veio e ele te conectou novamente, te colocou novamente a ter o acesso livre a este lugar de intimidade. Então hoje o Senhor está nos convidando a novamente entrarmos para esse lugar de intimidade com Deus, para nós novamente acessarmos este lugar de intimidade. Este lugar onde o Senhor nos encontra, aonde o Senhor está te esperando. E eu vou dizer para você, assim como lá no Jardim do Éden, Deus não faltava nenhum encontro, nem naquele dia que Adão e Eva pecou. Adão e Eva pecou, mas Deus não faltou ao encontro. Deus, ele não faltou, Deus não olhou e disse assim: vou castigar vocês e não vou lá me encontrar com vocês. Lembra? Deus sabia, Deus já tinha visto. Mas Deus não olhou para isso, Deus foi até lá. Ele não esqueceu. Eu quero dizer para você, Deus todos os dias te espera no lugar de intimidade. Todos os dias o Senhor te espera no lugar de intimidade. E a pergunta é: você tem se colocado nesse lugar de intimidade? O Senhor não quer um relacionamento com você obrigado. O Senhor não quer um relacionamento com você obrigado.
Você não é obrigada a entrar neste lugar de intimidade. Mas o Senhor te convida a entrar para este lugar. O Senhor te deu a escolha. Você pode escolher. Mas lembre-se, todas as nossas escolhas, elas têm consequências. O Senhor, Ele não olha para o seu erro. Mas se você não entrar no lugar de intimidade e dizer assim, Senhor, eu errei. Senhor, quebra o meu coração. Senhor, mói o meu orgulho. Senhor, perdoa as minhas falhas. Senhor, eu fiz isso, isso, isso. Você vai colher as consequências. As consequências dos teus erros. O Senhor quer se encontrar com você nesse lugar de intimidade e dizer assim, ei filha, eu te perdoo. Ei, entra para o lugar de intimidade. Neste lugar de acesso à minha presença. É neste lugar que você vai se encontrar com Deus. É neste lugar que você vai se conectar novamente com quem você é. É neste lugar que Deus vai dizer para você, ei, olha quem você é. É neste lugar que Deus vai dizer assim, ei, eu quero ter um relacionamento contigo. Deus jamais vai nos obrigar. A questão é, você está disposta a entrar nesse lugar de intimidade? Neste lugar de encontro com Deus novamente? E parar de deixar o inimigo aqui no seu ouvido dizendo assim, ei, se esconde. Ei, você errou. Se esconde. Deus vai te julgar. Deus vai te criticar. Se esconde. Está na hora de você silenciar essas vozes. E se colocar neste lugar de intimidade, na presença de Deus. E derramar sobre Ele todo o seu coração. E dizer assim, Senhor, sonda o meu coração neste lugar de intimidade. Senhor, olha para mim. E olha só, gente, o que acontece nesse lugar de intimidade. Lembram que eu li para vocês aqui Gênesis capítulo 2? Toda essa introdução para falar sobre agora. Toda essa introdução para nós falar sobre agora. Olha só. Gênesis, lugar de intimidade. O Senhor deseja ter um encontro conosco. O que eu li aqui, ó? Gênesis, Éden, lugar de intimidade. Olha só. Gênesis 2, 10 diz assim. No Éden, lembra? No Éden. O que é o Éden? Lugar de intimidade, tá? Então, vamos colocar essa palavra, vamos trocar Éden por lugar de intimidade. No lugar de intimidade, no lugar de intimidade com Deus, nascia um rio que irrigava todo o jardim. Um rio. Jesus é o que mesmo, gente? Água da vida. Jesus é a água da vida. É nesse lugar de intimidade que você recebe dessa água da vida que transborda e que irriga todo esse lugar de intimidade. Tá entendendo? Tá fazendo sentido pra você? Se vai fazendo sentido pra você, manda um foguinho aqui, ó, vai comentando, enfim, se parece fazendo sentido pra você, pra eu entender que você tá entendendo o negócio aqui. Se você não estiver entendendo nada, você diz, Laura, eu não tô entendendo nada, que eu explico de novo pra você, não tem problema não. Olha só. Nesse lugar de intimidade nascia um rio que irrigava todo o jardim. Esse rio se dividia em 4. Primeiro, Pisson. O segundo, Gion. O terceiro, Tigre. E o quarto, Eufrates. E agora eu quero falar sobre cada um desses rios. Esses rios que jorram e que vêm desse lugar de intimidade. O primeiro rio é o rio Pisson. O que significa Pisson? Pisson significa crescimento. Quando você se coloca no lugar de intimidade com Deus, quando você entra neste lugar de intimidade com Deus, você cresce, você é expandida, você é expandido. Nós só conseguimos crescer espiritualmente, emocionalmente, em todas as áreas da nossa vida, quando nós nos colocamos no lugar de intimidade, onde nós temos acesso a esse rio, que é o rio de crescimento. Ô Mi, sério Mi, caiu? Mi, depois vai ficar salva, tá? Qualquer coisa depois você volta e pega o pedacinho que você perdeu, tá bom? Ok? Eu não sei de qual parte você perdeu, mas vai dar certo, amiga. Continua aqui que Deus tem... Nós estamos falando do lugar de intimidade, tá? Tem que estar no lugar de intimidade. Éden, lugar de intimidade. Acesse esse lugar de intimidade, porque nesse lugar de intimidade
nós temos crescimento. A Bíblia fala que no Éden jorrava esse rio, o rio Pisson, que é o rio que significa crescimento. Se você precisa crescer, se você deseja crescer na sua intimidade com Deus, crescer na tua vida espiritual, crescer em todas as áreas da vida, você precisa estar nesse lugar de intimidade. E aí o segundo rio que cortava. Gente, tá calor aqui, deixa eu abrir o vidro aqui que eu tô com calor. Vamos lá, vai fazer um pouco de barulho. Vamos ver, se é muito barulho eu fecho, por causa da rodovia. O segundo rio que cortava o Jardim do Éden, que passa dentro desse lugar de intimidade, é o rio Gion. Olha só, Gion significa rompimento. Rompimento tem a ver com transbordar, com abundância. Boa noite, Ariane, seja bem-vinda, maravilhosa. Olha só, quando nós nos colocamos neste lugar de intimidade, nós rompemos com tudo aquilo que impede de transbordarmos, tudo aquilo que impede de vivermos em abundância. Porque, gente, só transborda aquilo que é abundante. Então, quando nós nos colocamos nesse lugar de intimidade, quando você se coloca nesse lugar de intimidade com Deus, você cresce, você se expande. Quando você coloca nesse lugar de intimidade, você rompe. Quais são as coisas na sua vida que precisam ser rompidas? O que é na sua vida? Qual é a área da sua vida que precisa de um romper? O que na tua vida precisa ser rompido? Quem sabe você vem vivendo ciclos que você fala assim: eu não consigo sair deste lugar, parece que nada rompe, parece que a minha vida está travada, parece que eu não vou para frente. Deus está dizendo assim: ei, entra no lugar de intimidade. Entra nesse lugar de intimidade. Eu vou romper. Eu vou tirar tudo aquilo que está impedindo a sua vida de transbordar, tudo aquilo que está impedindo você de viver uma vida abundante. Entra nesse lugar de intimidade. O terceiro rio que passa neste lugar de intimidade, nesse lugar de encontro com Deus, é o rio Tigre. O que significa o rio Tigre? Tigre significa acelerado ou aceleramento rápido, direção. Quando você entra no lugar de intimidade com Deus, as coisas na sua vida começam a acelerar, as coisas começam a acontecer. Tá fazendo sentido para você? Tem coisa na sua vida que tá travada? Tem coisa na sua vida que parece que não anda? Deus está dizendo para você: ei, minha filha, entra no lugar de intimidade. Entra no lugar de intimidade. Porque no lugar de intimidade tem um rio, que é o rio do aceleramento, onde eu vou acelerar as coisas na sua vida, onde eu vou acelerar os processos, onde eu vou acelerar as coisas que precisam acontecer na sua vida. Você precisa estar neste lugar de intimidade com Deus. Tá fazendo sentido? Gente, vocês estão fazendo outras coisas que vocês não vão interagir, eu fico pensando que eu tô falando sozinha. Se Deus tá falando com você, aí manda um coração, manda um foguinho, até porque assim o Instagram entende que essa live ele vai entregar para mais gente. O último rio que passa neste lugar de intimidade, neste lugar que Deus quer que você esteja, é o rio Eufrates. Olha só, rio Eufrates. Esse rio é o rio que significa frutífero, o rio da frutificação. Eita! Lembra que nós falamos da vinha? Da vinha, cuidado com as raposinhas. Se você está precisando frutificar na sua vida,
Se você está vivendo aquela estação onde você não vê frutos na sua vida, onde você está dizendo assim, meu Deus, parece que eu não vou nunca mais frutificar, parece que nunca mais eu vou realizar, parece que nunca mais as coisas vão acontecer na minha vida. Que você olha e você diz assim, meu Deus, essa árvore já morreu, essa árvore não tem mais fruto, não tem mais jeito, está seca. Deus está dizendo para você, ei, entra no lugar de intimidade. Oi, Cris, seja bem-vinda. Entra nesse lugar de intimidade, porque é nesse lugar de intimidade que você vai frutificar. Não tem como dar frutos se você não estiver no lugar de intimidade. Hoje o Senhor está nos convidando a voltarmos para o lugar de intimidade. O Senhor está te fazendo um convite, essa live. Eu falei, gente, essa live não chegou até você por acaso. Faça uma análise da tua vida. Faça uma análise agora da tua vida. Você tem 24 horas do seu dia. O quanto dessas 24 horas você dedica para Deus, para estar no lugar de intimidade com Ele? Ou será que você, assim como eu, durante muitos anos da minha vida, eu era a pessoa que dizia assim, ai, mas eu oro o tempo todo, eu falo com Deus o tempo todo, pra que ficar lá 1 hora, 2 horas lá em oração, de joelho, lá sozinha? Não, eu tô o tempo todo falando com Deus, Deus me ouve. Ei, Deus quer lugar de intimidade. Você fala com Deus o tempo todo, isso é bom, a Bíblia diz orar sem cessar. Mas as bênçãos que Deus tem pra tua vida só serão entregues no lugar de intimidade. E eu vou dizer para você, para quem chegou aqui agora, para te relembrar, Deus nunca faltou a um encontro. Deus nunca faltou e Deus nunca vai faltar a um encontro. Todos os dias o Senhor está te esperando. Todos os dias o Senhor diz assim, ei, hoje a Michelle vai se encontrar comigo, hoje a Ju vai se encontrar, hoje eu tenho um encontro com ela. Nesse horário eu tô lá. Mesmo que você não vá, o Senhor vai estar lá te esperando. E sabe quando Ele vai cansar? Ele não vai cansar. A não ser no dia que Ele vir buscar a sua igreja. Mas até lá, Ele vai continuar todos os dias indo te encontrar no lugar de encontro. E como eu disse, o Senhor, Ele não vai te obrigar a entrar neste lugar. Porque o Senhor deseja com você um relacionamento. Um relacionamento. E relacionamentos é como um casamento. Ninguém aqui foi obrigado, né? A não ser aquele povo lá de antigo que as pessoas são dadas em casamento, que você não escolhe o marido e você é obrigado a casar. Fora isso, ninguém aqui casou obrigado com ninguém. Você se relacionou com essa pessoa, você conheceu essa pessoa e você casou com ela. Foi uma decisão sua. E com Deus é a mesma coisa. O Senhor deseja um relacionamento com você. O Senhor deseja que você também deseje estar com Ele. Ele não vai te obrigar. Mas saiba que se você não estiver neste lugar, existem coisas que você não vai acessar. Não peça coisas para Deus que só serão alcançadas no lugar de intimidade. Talvez tem coisas na tua vida que você ainda não recebeu, simplesmente porque você não está se permitindo entrar num lugar de intimidade. A Gabi colocou aqui, preciso me espertar. Mas alguém aí precisa se espertar? Mas alguém está precisando voltar para esse lugar? Gente, essa semana, já estamos quase finalizando, tá? Mas não sai daqui ainda. Essa semana, Deus falou muito forte comigo em relação a uma coisa e acho que se encaixa também muito aqui nessa situação, nessa decisão de se espertar, de estar nesse lugar. Oi, Glau! Seja bem-vinda! Chegou aqui quase no final, mas depois assiste gravado, tá, amiga? Que eu tô aqui nos finalmente, mas fica aí, que ainda tem bênção pra você. E aí, gente, eu me propus, né? Até falei na última live, eu me propus a levantar de madrugada para falar com Deus. Levantar de madrugada para orar. E eu me propus a todos os dias levantar 4 horas da madrugada, ou da manhã, enfim, e falar com Deus, ficar 1 hora lá conversando com Deus. Eu não tô falando isso aqui pra você pra me vangloriar, pra me exaltar, nada disso. Eu tô dizendo isso pra você porque Deus falou muito forte comigo.
Por qual motivo? Antes, quando eu trabalhava na empresa que eu saí agora, né? Fiquei 1 ano e meio na empresa, na última empresa que eu trabalhei, era uma rotina muito puxada. Então, todos os dias eu tinha que estar lá 8 horas, 8 e meia da manhã, e eu saía de lá 10 horas da noite, 11 horas, então era muito puxada essa rotina. E por essa rotina ser muito puxada, quem me acompanha aqui vai lembrar, eu acordava todos os dias às 4 horas da madrugada, eu nem mal dormia, gente, tava virando um zumbi. Mas eu acordava o quê? Às 4 horas da madrugada, aí eu ia pra academia, daí eu fazia o meu devocional, mas tudo assim, ó, correndo, na doideira, tá? E aí eu fazia aquilo ali naquela loucura, pra quê? Pra eu dar tempo de estar lá no meu trabalho às 8 horas. E aí, saí, enfim. E aí eu fui, sabe assim, hoje acordo, vou fazer meu devocional, às vezes fazia mal menos, às vezes demorava um pouquinho mais, tinha dia que eu dava uma enrolada e eu não fazia, porque eu tava fazendo a minha rotina, sabe? E a história era, agora eu sou dona do meu horário, né? Agora eu posso ser mais flexível no meu horário. Só que essa historinha de eu sou dona do meu horário, eu sou mais flexível, tinha dias que eu ia deixando. Ai, nossa, hoje não deu, ou fazia correndo porque ele tinha uma outra coisa pra fazer, às vezes deixava pra de tarde e não acontecia. E aí Deus falou no meu coração muito forte. Quando você tinha um compromisso com o homem, quando você tinha um compromisso com a empresa que você trabalhava, quando você tinha um compromisso com outras pessoas, você levantava às 4 horas da manhã, mesmo morrendo de sono, mesmo às vezes indo dormir 1 hora da manhã. Às 4 horas você estava levantado. Quando você não levantava às 4 para fazer as suas coisas, você levantava às 5, 6, 7, mais 8 horas, você tinha que estar no seu trabalho. Porque você tinha que prestar serviço para alguém. Você estava lá. Porque agora, que é para você não está fazendo. Porque agora que você assumiu um compromisso comigo, você não está fazendo. Você está enrolando. Você está dando justificativa. Ei, quantas vezes você faz pro outro? Pro outro. Se você trabalha registrado, todo dia você tá lá batendo ponto. Todo dia, né? Deus me livre de chegar atrasado, você faz as tripas coração, você sai correndo. Quantas vezes, gente, eu saí correndo pra pegar o ônibus? Meu Deus, olha que humilhação. Jesus amado, misericórdia. Acordava atrasada, era aquele perrengue de correr atrás do ônibus. Eu fazia porque eu tinha que bater o cartão, senão era mandar embora. Mas aí pra Deus, nós conta historinha. Ah, Deus, hoje eu vou dormir mais. Ah, hoje eu não vou, Senhor. Ah, não. Amanhã eu oro, hoje eu não quero orar, não. Ah, hoje eu vou só ler um versículo. Ah, não quero. Né? Mas quando é pros outros, a gente faz tão, né? Entusiasmado. Faz porque tem que fazer. Quem sabe, se você começar a tratar o teu relacionamento com Deus como você trata os teus outros relacionamentos, os teus outros compromissos. Às vezes a gente dá tanta importância para outros compromissos e vai colocando Deus em segundo plano. Ah, se der tempo, eu vou pro lugar de intimidade. Se sobrar tempo, eu oro. Se sobrar tempo, eu leio a Bíblia. Tudo é muito mais importante. Só que aí tem coisas na tua vida que você não está acessando, por não entender ainda que a sua primeira prioridade, acima de tudo na tua vida, acima de tudo na tua vida, é Deus. E quando eu falo de Deus, eu não estou falando de igreja, eu estou falando de Deus. Deus, teu relacionamento com Deus, você no teu secreto. Então que você possa hoje fazer uma análise. Será que você fala que Deus é tudo para você, mas na hora de viver, Deus está ficando em último plano na sua vida? Será que você fala para todo mundo, nossa, Deus é maravilhoso, Deus é misericordioso, eu amo muito demais esse Deus, Deus é perfeito. Mas que Deus não te encontra no jardim, que Deus vai e você nunca tá lá. Você já nem sabe aonde é o teu lugar de intimidade. Você já nem tem lugar de intimidade, Laura. Onde é que é? Eu não tenho na minha casa, nem tem na tua casa um lugar de intimidade. A tua Bíblia, coitada, já pegou pó, nem tem. Tem gente que nem Bíblia tem mais. E aí? Será que você tá fora do lugar de intimidade? Eu vou dizer pra você, Deus tá lá te esperando. No mesmo lugar. Esses 4 rios que jorram, que vão gerar em você crescimento,
rompimento, aceleramento, que vão tornar você frutífera, estão lá te esperando. Só que você precisa tomar uma decisão. Decida hoje se colocar nesse lugar de intimidade. Não espere estar animada, porque, minha amiga, você não vai estar. Você não vai estar. Não espere estar motivada. Nossa, hoje eu estou sentindo que eu devo ir para o lugar de intimidade. Você não vai sentir. Não espere chegar lá no lugar e assim, ó, tá lá lendo a sua Bíblia, daqui um pouco você não entendeu nada, aí você diz, ai, acho que hoje Deus não quer falar comigo, vou embora, vou sair daqui. Tem dias que isso vai acontecer, mas continue lá, no lugar de intimidade. Continue lá nesse lugar. Não espere estar animada, motivada, é chorando, é com dor, mas vai para esse lugar, é com sono. Tem dias que eu vou para lá com sono e falo, Jesus, aí eu tô orando, daqui um pouco eu bocejo, daqui um pouco eu já... Aí eu fico, né? Deus, tô aqui. Aí eu sento, aí eu oro, eu ando, eu canto. Deus, tô aqui. Eu tô aqui. Isso mesmo, Cris, buscar mesmo sem vontade, porque a recompensa é sobrenatural. É isso, é prioridade, gente. Sabe, é igual uma empresa. Se você não ir lá e bater o cartão, você é mandado embora. Faça isso com Deus, entenda. Tenha Deus assim como você tem para uma empresa, assim como você faz para os outros. Quantas vezes, gente, para os outros a gente faz assim, ó, se vira em 300. Vai às vezes sem poder, vai atrasado, vai doente, mas vai. Aí para Deus você diz, hoje eu não posso, hoje eu tô cansada, hoje eu não quero, hoje eu não tô afim, hoje eu quero dormir. E aí Deus vai ficando lá no cantinho. Aí você só lembra dele quando você tá muito desesperado. E ainda bem que ele é misericordioso. Então, gente, essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para transbordar na sua vida. Então, eu espero que essa palavra tenha falado com você. Se essa palavra falou com você, manda um foguinho aqui, um coração, alguma coisa. Eu quero ler aqui os comentários de vocês. Saber quem colocou aqui. Hoje só camelei, amiga, não sei que palavra é essa, amiga. Camelei, isso é coisa de paulista, né? Só pode. Camelei, socorro, Deus. Sim, é complicado. É, gente, enfrentar metrô lotado, busão lotado, é glória a Deus. Aqui em São Paulo, Deus nos acuda. Chorei várias vezes no metrô. É, amiga. Gente, olha, nesses lugares é bom demais, né? Deus fala tanto com a gente nos lugares de intimidade, gente. É muito bom. E eu falo, gente, lugar de intimidade não, é vários lugares, viu? Eu já tive lugar de intimidade com Deus indo pra Curitiba no ônibus de viagem. Quantas vezes, meu Deus, minhas viagens, meus lugares de intimidade era eu e Deus, assim, o ônibus lotado, do meu lugar não tinha ninguém, do meu lado não tinha ninguém, quer dizer, ninguém não, né? Jesus estava lá dizendo assim, filha, tá aqui, ó, nosso encontro. Gente, quantas vezes, assim, ó, nesse um ano morando pra Floripa, eu sei lá quantas vezes eu já fui pra Curitiba. E 90% das vezes, ou mais das vezes, sempre o lugar do meu lado estava vazio. Era como se Deus, eu me imaginava assim, ó, chegando no ônibus, sentando e Jesus lá assim, ó. Sabe? Aquela carinha assim, tipo, ô filha, você veio, bora. Nós temos 4 horas de intimidade. E ali, eu e o Senhor ali, ó, na intimidade, choro dentro do ônibus, né? O povo olhava, eu lá chorando, tá nem não, aqui, ó. Lugar de intimidade. Cada um tem o seu, não existe um lugar certo, mas você sabe qual é o seu lugar de intimidade. Então que Deus abençoe a sua vida. Antes de você sair dessa live, eu quero orar por você. Então não sai daqui sem oração. Quero orar por você, para Deus abençoar o seu dia, o seu final de quinta-feira, o seu final de semana. E terça-feira a gente se vê de novo, tá? Terça-feira de manhã, 7h30, tá? Vamos fazer um teste, depois a gente muda para de noite de novo. Vamos testar pra gente ver, beleza? Então, feche teus olhos se você puder e fale com o Senhor nesta noite. Senhor, nós estamos aqui, ó Pai, para te agradecer, Senhor. Te agradecer, ó Pai, por essa oportunidade de nos assentarmos à mesa com o Senhor. De ouvirmos a Tua voz, de ouvirmos os Teus direcionamentos. De ouvirmos, ó Pai, o Teu alerta, ó Pai, o Teu convite, Senhor, para nós voltarmos a nos encontrarmos com o Senhor num lugar de intimidade.
Pai, que o Senhor venha agora trabalhar e tocar no coração de cada uma dessas pessoas que assistiram essa live aqui no ao vivo, que assistiram essa live gravada. Pai, que elas possam, Senhor, voltar para este lugar de intimidade. E que neste lugar elas venham ter um encontro com o Senhor. Que neste lugar elas possam viver, Senhor, experiências sobrenaturais contigo, Deus. Que elas venham silenciar todas as vozes que dizem que elas não são merecedoras de estar neste lugar. Pai, vem de encontro com cada uma, Senhor, dessas pessoas, ó Pai. Abençoa, Senhor, nossa final de noite dessa quinta-feira. Abençoa, Senhor, a sexta-feira de cada uma delas. Abençoa o final de semana de cada uma delas, ó Pai. E que elas possam sentir a Tua presença. E nos guarda, ó Deus. Que se for da Tua vontade, Pai, que terça-feira nós possamos estar aqui, terça-feira, dia 11 de fevereiro, estar aqui novamente na manhã, às 7h30 da manhã, nos encontrando com o Senhor, porque o Senhor jamais falta um encontro. E nós estaremos aqui, Senhor, para nos encontrar contigo, nesta mesa de intimidade contigo, Pai. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Então, que Deus abençoe a sua vida. Se essa live fez sentido para você, compartilha ela nos teus stories, manda ela para os teus amigos. Seja um rio que transborda na vida de outras pessoas. Gente, beijos no coração, fiquem com Deus, durmam com Deus. Deus abençoe a sua noite, o seu dia. Fui!